Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que as dívidas do Palmeiras com Lila Pereira despencaram. Bora te atualizar também sobre o Oscar. Vai ou não virar jogador do futebol brasileiro? E tem um monte de clube interessado, Corinthians, Flamengo, Vasco, entre outros. Quero te atualizar sobre a situação de Guga, que deixará o Atlético Mineiro e agora é pretendido pelo Vasco. Conversei com um dos representantes do jogador. Para completar, o Cássio vai ter condição de enfrentar o Flamengo na quarta-feira na final da Copa do Brasil. Ele não jogou nesse sábado. Conto também sobre Alexandre Pato, que respondeu a respeito do São Paulo. Tudo isso a partir de agora e sem perder tempo. Só queria contar que esse vídeo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas, que me garantiu R$431 nesse meio de semana. Fiz 3 apostas em jogos da Champions, gabaritei e faturei essa grana. E para esse domingo vou investir parte do que eu conquistei em 3 jogos. Vou fazer uma aposta tripla, que significa que eu vou apostar dentro de uma mesma aposta em 3 jogos. Tô imaginando que o Fortaleza vence o Avaí, que o Galo vence o Ceará e que o Palmeiras vence o Atlético Goianiense fora de casa. E para esses 3 resultados estou apostando R$200. Se eu me der bem, vou faturar R$736. Você vem comigo nessa? Quer se dar bem nesse domingo? Então é bem simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Bet7k e sai apostando, sempre lembrando que na Bet7k, se você indicá-la para um amigo, você ainda ganha R$20 em bônus, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, contando que o Vasco venceu o Novo Horizontino por 3-0 em São Januário e deu um passo super importante rumo à Série A. O time abriu 4 pontos de vantagem para o Ituano, que é hoje o principal perseguidor. O Sport ainda joga na rodada e pode diminuir essa distância. Mas, nesse momento, o Vasco aparece com 78% de chances de acesso e um dos grandes destaques da campanha vascaína são os atletas da base. Eles representam 45% dos gols do time. Bora falar também sobre o Flamengo, que com uma equipe B venceu o Cuiabá por 2-1 na Arena Pantanal. Vitória importante porque recolocou o Flamengo na briga pelo vice-campeonato. O Flamengo hoje ocupa a quarta colocação. Palmeiras é líder, praticamente campeão. Corinthians e Internacional dividem a segunda colocação, 54 pontos. Flamengo aparece com 52 e o Flu com 51. Inter e Fluminense jogam nesse domingo. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Mirassol se sagrou campeão da Série C do Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Ele venceu nesse sábado o ABC por 2-0. É o segundo título do time paulista, título nacional, em apenas 2 anos. Na temporada de 2020, havia se sagrado campeão da Série D. Que a minha portuguesa se inspire no Mirassol e volte às primeiras divisões. Para completar, futebol internacional, o Haaland chegou a 20 gols na atual temporada. E olha que a gente está apenas no mês de outubro. O cara marcou 20 vezes em só 13 partidas pelo Manchester City. No campeonato inglês, uma barbada. Ele tem 15 gols na Premier League e o vice-artilheiro, o Kane, tem 7. O cara tá arrebentando na atual temporada com os números e gols. Para fechar o giro de notícias, contar que Gabriel Sara, em São Paulo, marcou seu primeiro gol com a camisa do Norwich. Foi nesse sábado, na derrota do time para o Preston por 3-2 na Championship, que equivale à segunda divisão do futebol inglês. Sara que tem atuado bastante, mas mais na condição de reserva do que titular. São 7 jogos como reserva e 3 na condição de titular. Bora falar agora sobre o Oscar, que tem sido alvo de várias especulações que Flamengo e Vasco o desejam, isso não é novidade. Nessa semana, eu já havia contado lá atrás, mas o Neto reforçou que o Corinthians tenta a contratação do Oscar para o ano de 2023, é um pedido do Vitor Pereira. Pois bem, fui checar com uma pessoa muito próxima ao Oscar, uma pessoa que trabalha com o Oscar, se existe alguma possibilidade de haver negócio. E a pessoa respondeu da seguinte maneira, de forma bem objetiva, abre aspas, se o Xangai Port, que é dono dos direitos econômicos, já não topou emprestá-lo em 2022, ano em que o Oscar está no Brasil, por que liberaria em 2023 quando pretende utilizá-lo? Só para explicar essa frase dessa pessoa que trabalha no staff do Oscar. O Oscar não está na China. Ele, por conta da gravidez da esposa, foi liberado e está acompanhando a gravidez da esposa no Brasil. O Flamengo tentou a todo custo utilizá-lo enquanto ele acompanha a gravidez da esposa e o Xangai não quis. Para 2023 a coisa muda, a tendência é que o bebê já tenha nascido e ele e a esposa precisarão voltar para a China. Aí eu perguntei para essa minha fonte se não daria para o Oscar rescindir o contrato para poder ficar um jogador livre e atuar ou no Vasco, ou no Flamengo, ou no Corinthians, ou onde bem quisesse. E a resposta dessa pessoa foi a seguinte, abre aspas, não dá para o Oscar abrir mão de um contrato de aproximadamente 200 milhões de reais.
Só para recapitular, o Oscar ganha mais ou menos 10 milhões de reais por mês, tem contrato com o Xangai Port até novembro de 2024, muito dinheiro em jogo. Ah, só para fechar, se o Oscar eventualmente conseguir a liberação, que parece ser muito difícil ou algo improvável, o grande favorito é o Flamengo, perdão. O Flamengo já tem conversas acertadas com o Oscar há algumas semanas. Salário, tempo de contrato, luvas. O Oscar foi convencido de que o projeto Flamengo seria bem bacana para ele, e ele tem algumas pessoas muito próximas, como por exemplo o Lucas Silvestre, que é filho do Dorival Júnior. O Lucas é padrinho de um dos filhos do Oscar, beleza? Bora seguir com informações. Queria falar a respeito da dívida do Palmeiras com a Crefisa, mais especificamente com a Leila Pereira. Aquela coisa maluca, né? Da pessoa que é presidente do Palmeiras e que tem uma dívida do clube para com ela. É que enquanto patrocinadora, a Leila fez alguns empréstimos. Esses empréstimos já chegaram a se transformar numa dívida de 170 milhões de reais. A boa notícia é que nesse momento a dívida despencou para 84 milhões. É a menor dívida do Palmeiras com a Crefisa desde 2018, quando ela atingiu esse ápice de 170 milhões de reais. Como é que essa dívida tem diminuído? Com uma série de aportes. Por exemplo, recentemente o Palmeiras viu o Miguel Ángel Borja ser vendido do River Plate para o River Plate. E toda essa grana que poderia ser utilizada pelo Palmeiras serviu para abater a dívida. Outro ponto, título da Libertadores de 2021, título do Campeonato Paulista de 2022. O Palmeiras teria direito a prêmios. No contrato está estabelecido que o Palmeiras recebe prêmios da patrocinadora em caso de conquistas. Os dois prêmios não foram utilizados pelo Verdão e serviram para abater essas pendências com Leila Pereira. O mesmo vai valer para o Campeonato Brasileiro, que garante um prêmio de mais ou menos 12 milhões de reais. Só para lembrar que recentemente, com a saída do Daverson, o Palmeiras ganhou mais um problema com a dívida. Todos os atletas contratados com a grana da Crefisa precisam ser, no momento da venda, essa grana precisa ser devolvida. Ou, se o cara sair de graça, como no caso do Daverson, aí o Palmeiras é obrigado a ressarcir a Leila Pereira e tem um prazo de 2 anos. Antes de mudar de assunto, só um outro ponto. Se as coisas em relação à dívida com a Crefisa vão bem, o fluxo de caixa segue complicado. Tanto é que o Palmeiras precisou antecipar 65 milhões de reais do patrocínio da Crefisa referente ao ano que vem. Isso não tem nada a ver com a dívida do Palmeiras com a Crefisa, tá? São coisas distintas. É que o Palmeiras, por exemplo, para contratar o Flaco Lopes no primeiro semestre desse ano e para pagar uma série de contas, antecipou 65 milhões de reais que seriam depositados nos cofres do clube no segundo semestre desse ano e no primeiro semestre do ano que vem. Esse descompasso financeiro deve obrigar o Palmeiras a realizar pelo menos 1 ou 2 vendas de atletas no fim do ano, na virada de 2022 para 2023, beleza? Bora falar agora sobre Alexandre Pato, mais uma vez o pato na boca do torcedor são paulino. É que o atacante, que se recupera de uma lesão, de uma cirurgia no joelho, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí uma das perguntas dizia o seguinte, abre aspas, a torcida do São Paulo te ama, tem possibilidade de voltar? Pato respondeu da seguinte maneira, animando vários são paulinos, abre aspas. E eu tenho um carinho muito especial pela torcida do São Paulo. Se eu voltaria, depois de dezembro, te respondo essa pergunta, fecha aspas. Talvez o Pato não queira causar problemas, eventualmente dizendo que voltaria no meio da temporada. Ele talvez tenha imaginado que ficaria chato. Não, volto sim e tal. Tem treinador, tem jogadores, os caras estão disputando a reta final do Campeonato Brasileiro. O Pato tá muito afim de voltar. Recentemente, inclusive, assistiu a um jogo do São Paulo no camarote do Júlio Casares ao lado do presidente do Tricolor. Posso te dizer que a diretoria também seria a favor do retorno dele. Não custaria muito dinheiro, o Pato estaria disposto a fechar por um salário baixo. Pato que na rescisão do contrato de sua última passagem foi dos mais bacanas, abriu mão de um caminhão de dinheiro, até por isso deixou uma imagem bastante legal. Hoje, o grande entrave para o retorno do Pato se chama Rogério Ceni. O treinador do São Paulo é contra, ele entende que o Pato acrescentaria pouco. Nada contra a pessoa, pelo contrário, mas o Rogério Ceni entende que o Pato não tem as características que ele busca entre os reforços planejados para 2023, mas tudo pode mudar. A gente não sabe se o Rogério Ceni fica ou não, talvez o Pato até esteja pensando um pouquinho mais para frente, diante dessa incerteza que o Rogério Ceni colocou sobre sua permanência para a próxima temporada. Pato que se recupera de lesão e vai precisar pelo menos até o mês de março para estar ok, beleza? Seguindo com informações e mais sobre lesões.
Queria contar sobre o goleiro Cássio do Corinthians, que não enfrentou o Atlético Paranaense na noite desse sábado, na Neoquímica Arena. Você sabe que o Timão venceu o Atlético Paranaense por 2-1, vitória super importante, que fez com que o Corinthians dormisse na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e praticamente sacramentou a presença do Timão na Libertadores já na fase de grupos de 2023. É que o Corinthians abriu ainda mais vantagem em relação ao Atlético Paranaense, um dos seus principais perseguidores. O Corinthians estará na Libertadores em 2023 pelo segundo ano consecutivo. Vitória importante, o Corinthians abriu 2-0, chegou a tomar o 2-1, uma pressãozinha básica no final do jogo, mas mais uma vitória confirmada. Timão que tem a melhor campanha como mandante e contou nesse sábado no gol com Carlos Miguel, goleiro de 2,04 metros, que foi contratado nas categorias de base e foi recentemente promovido. O Cássio apresentou problemas físicos, uma lesãozinha, e aí a grande dúvida é, será que o Cássio vai ter ou não condição de jogar na quarta-feira? Alguns setoristas do Corinthians davam como uma pequena chance de ele atuar na grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Vitor Pereira foi perguntado a respeito do assunto e disse o seguinte, abre aspas, o Cássio sofreu um traumatismo no pé, hoje esteve em campo com menos dor, esteve em campo num treino, o Cássio treinou durante o sábado, e ele completa, eu conto com ele para quarta-feira. Depois dessa declaração, mandei mensagem para uma fonte minha, mandei a mensagem ainda de noite, a mensagem chegou às 3h54 da manhã, garantindo que o Cássio estará em campo na quarta-feira contra o Flamengo. Alívio para o torcedor corintiano, não ter a presença de um cara como o Cássio na final da Copa do Brasil seria, de fato, um enorme prejuízo. Para fechar o vídeo, contar a respeito de Guga. O lateral direito que pertence ao Atlético Mineiro não ficará no Galo para 2023, isso já é líquido e certo, ele tem contrato com o Galo somente até dezembro de 2023, ou seja, o Atlético precisa vendê-lo, o Galo que precisa negociar jogadores vive um momento de muita dificuldade com o fluxo de caixa. Você sabe que o Atlético não tem o Arana como possível venda para a janela de janeiro, o Arana acabou se contundindo, então o Guga, o Zaratio, o Nathan Silva são hoje os atletas com maior poder de revenda. E em meio a isso, surgiu a especulação de que o Guga pode virar reforço do Vasco para 2023. Vasco que vai buscar um monte de gente, são pelo menos 20 reforços planejados pela 777 para a próxima temporada. O Guga é um dos nomes. E o fato de ser representado pelo Juliano Bertolucci ajuda. O Bertolucci recentemente, quando da renovação do contrato do Andrei Santos, topou ajudar o Vasco e a 777 na busca por reforços. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Guga. E essa pessoa me contou que, de fato, o Guga parece estar nos planos do Vasco para 2023, mas tem dois pontos super importantes que precisam ser resolvidos antes de qualquer avanço. Primeiro deles, o Vasco precisa garantir matematicamente o acesso na Série A. Não dá para contratar o Guga nem outros jogadores de peso caros se não o tiver na primeira divisão. Segundo ponto, quem será o treinador do Vasco? Seria bacana, prudente da parte da 777 e dos dirigentes vascaínos escolherem primeiro o treinador, contarem com o aval desse cara para depois buscarem reforços, entre eles o Guga. Então é mais ou menos essa a situação. O Guga não fica no Galo para 2023 e um dos pretendentes em território brasileiro é definitivamente o Vasco, mas uma série de coisas ainda precisam ser resolvidas antes da confirmação desse negócio. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com a tradicional live de domingo. Beleza? Abraço, bom domingo, tchau, tchau!